Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler o capítulo 14 do Evangelho de Marcos. Este é um longo capítulo, a gente vai precisar ler com bastante atenção. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Esse texto aqui dessa mulher que derrama perfume puríssimo, caríssimo sobre Jesus, é um texto interessante para a gente avaliar o valor que nós damos à pessoa e à obra de Jesus Cristo. Nós estaríamos dispostos a entregar tudo que temos, tudo que somos por Jesus? Aquela mulher derramou sobre ele algo importantíssimo naquele momento, naquele período. Não sabemos se era uma mulher rica, mas nós percebemos a intenção do coração dela em honrar o Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes nós nos preocupamos muito com os pobres, e realmente ele nos instrui que devemos nos preocupar, podemos fazer o bem a eles e devemos inclusive, mas nem mesmo o cuidado com os pobres deve estar acima do nosso amor e da nossa devoção e da nossa entrega pessoal a Jesus Cristo. A gente nunca pode esquecer isso. Muitas religiões se pautam nas boas ações para com os pobres, para com os necessitados, mas não podemos esquecer que o cristianismo é, sobretudo, o amor ao Senhor Jesus Cristo. Seguindo, versículo 10. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo-o, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, foi com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes Jesus: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito, a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue,
o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós estamos vendo que eles estão na celebração da Páscoa. E nesta celebração, na última celebração da Páscoa de Jesus com os seus 12 discípulos, ele toma o pão e diz: isto é o meu corpo. E ele toma o cálice e diz: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Ele está estabelecendo ali a verdadeira Páscoa, a Páscoa cristã. A nossa Páscoa é a celebração da morte do nosso Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então, em certo sentido, a Páscoa não acontece, a celebração da Páscoa não acontece especificamente naquele dia da Páscoa, geralmente em abril, né? Se eu não me engano, mas sim todas as vezes em que nós nos reunimos em torno da mesa do Senhor, rememoramos o seu sacrifício e reafirmamos a necessidade da morte de Cristo para que nós tenhamos vida. E algo que eu gosto muito de notar nesse texto e nos demais que tratam a respeito da ceia, é que Jesus diz no versículo 25, jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. O que Jesus está dizendo aqui é que ele não vai voltar a tomar vinho, não vai voltar a beber o fruto da videira até o dia em que beberá um novo vinho no reino de Deus, no reino de meu Pai. Isso aqui mostra a expectativa que Jesus guarda de tomar vinho conosco. Porque o vinho ele simboliza a alegria nas Escrituras, né? Em muitos momentos. E realmente o Senhor Jesus Cristo tem grande expectativa por aquele dia, o último dia, o dia final, o dia da sua glória, em que o banquete será servido e todos nós estaremos à mesa com Ele, com o Cordeiro de Deus, não morto, mas vivo pelos séculos dos séculos. E aí segue então o versículo 27. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E assim disseram todos. Uma coisa que eu acho que é muito comum nos cristãos, não em todos, mas é muito comum ver isso. Pessoas que fazem votos de consagração a Deus e com veemência e com determinação, mas depois de um tempo se mostram fracos, se mostram suscetíveis às tentações, como todos são, na verdade, e aqueles votos, eles simplesmente não valem mais. O problema é que mesmo depois de experiências assim, passa um tempo, as pessoas voltam de novo: não, mas eu não vou mais fazer aquilo que eu fazia, agora a minha vida é totalmente do Senhor, agora eu estou transformado. Parece que a gente nunca entende que nós somos fracos, frágeis, suscetíveis a erros, suscetíveis ao pecado. A gente nunca entende que se não for a graça e a misericórdia de Deus, nós não vamos conseguir cumprir os nossos votos. Então, eu creio que não é que a gente não deve fazer votos diante do Senhor, mas a gente deve ter humildade para reconhecer a nossa fragilidade. Sempre que nós fizermos um voto, a gente deve sempre acrescentar nas nossas palavras
de dependência de Deus, de que sem Deus nós não vamos conseguir fazer isso que nós estamos tão desejosos de fazer. E Pedro, ele realmente não consegue cumprir as suas palavras, né? Não precisou passar muitas horas para que ele próprio fizesse o contrário do que ele havia tão veementemente dito que faria. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não podes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta. Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. E deixando-o, todos fugiram. Seguia-o um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Esse versículo 51 e 52 é enigmático, né? A gente não sabe exatamente o que aconteceu aqui. Mas aparentemente esse jovem que seguia aquele pessoal, observando todas aquelas coisas, coberto com um lençol, provavelmente este aí é o escritor deste livro que nós estamos lendo. Ele era Marcos, muito provavelmente. Seguindo então, versículo 53. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estava assentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e não achavam, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: nós ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu.
Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto e dar-lhe murros e a dizer-lhe: Profetiza! E os guardas o tomaram a bofetadas. Algo interessantíssimo que eu percebo aqui é que diante das afrontas, Jesus simplesmente se manteve calado. Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu, no versículo 61. E depois de uma nova pergunta, Jesus responde, creio que com espírito sereno: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Quantos de nós ficamos loucos quando alguém fala alguma coisa, qualquer, contra nós? Nós somos muito rápidos em reivindicar a nossa honra. Somos muito rápidos em mostrar que nós temos orgulho de nós mesmos. Mas tão lentos para entender que nós não somos nada e que, se é que temos algum direito, Deus é quem tomará conta disto. É melhor que tenhamos nossa consciência tranquila diante de Deus do que reivindiquemos de modo errado a nossa honra. E por fim chegamos ao versículo 66. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro que se aquentava, fixou-o e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno? Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és Galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Pedro entendeu da pior forma possível que ele é incapaz de cumprir as suas próprias palavras. Que a gente possa, antes de chegar a estas vias de fato de trair Jesus, nós possamos reconhecer a nossa própria incapacidade de cumprir nossas palavras e sermos muito humildes diante de Deus e diante dos homens também, reconhecendo as nossas fragilidades. Que Deus nos abençoe, que Deus abra o nosso coração para receber Jesus como o nosso Salvador. Entender que Ele fez tudo isso, sofreu todas essas afrontas, injustiças, traições, tanto de Judas como também de Pedro e dos demais, de certa forma também. Ele sofreu tudo isso por nós todos, os que cremos nele, para nos salvar, para limpar a nossa ficha diante de Deus, para eliminar a nossa condenação eterna. Nós possamos render a Cristo toda a honra e toda a glória. Se possível for, derramar o nosso perfume mais caro sobre Ele, porque Ele é digno. Ele é digno de tudo que nós somos, de tudo que nós temos. Fica com Deus, um grande abraço e até amanhã.